Uma das coisas de muita importância dentro do processo pericial, mais exatamente no seu laudo pericial, são as fotografias, as fotos. Eu acho até engraçado que muitas vezes o profissional de segurança, quando está começando nas perícias judiciais, ele tem muita preocupação e sempre pergunta sobre a questão dos áudios, se pode gravar a perícia, mas é poucas as vezes que pergunta sobre as fotografias, as fotos. E as fotos são de extrema importância no laudo pericial. Por quê? Elas comprovam, elas evidenciam os processos periciais dentro de uma perícia, né? Seja para o perito judicial ou para o assistente técnico, para poder comprovar ou provar aquilo que se deseja, certo, Tatiana? Sim, sem dúvida, né? O registro fotográfico ali das provas ou dos setores ou de tudo que você vai evidenciando durante a diligência, além de te ajudar a montar o laudo, lembrando que muitas vezes quando você começa ali a fazer a perícia não vai ser só aquele laudo, são muitas perícias. Então esse registro fotográfico também faz o perito lembrar ali da diligência na hora de fazer essa conclusão da montagem desse laudo, também ajuda a montar uma historinha. E aí vai uma dica. Não é a quantidade de fotos, não é o fato de você colocar muitas fotos, que eu vejo que alguns peritos preferem trabalhar páginas de fotos ou fotos da empresa inteira, enfim, não é essa abrangência. As fotos, ela tem que contar uma história. Da mesma forma que você está ali para fazer uma perícia daquela atividade, que tem aquela descrição da atividade, que tem aquelas particularidades, você vai montar o rol de fotos para que todas para que as partes entendam, ou seja, para que o juízo entendam, para que a outra parte entenda e para que fique claro tudo isso. Então não é a quantidade, sim, é a qualidade disso que vai ser contado dentro do registro. Esse ponto é bem importante que a Tatiana está falando, porque às vezes a gente pega laudos de peritos que tem 50 fotos e não contam nada, não contam uma história. Fotos aleatórias ou muitas fotos de um único ponto. As fotos, como a Tatiana falou, ela tem que contar uma história no seu laudo pericial. Às vezes meia dúzia de fotos ou poucas fotos, né, ela já serve para poder te embasar. Claro, vai depender muito do tipo de perícia que você está fazendo, a quantidade de setores que você está visitando. Isso vai ser um fato determinante para você definir a quantidade de fotos que você vai precisar. Mas às vezes são poucos setores, são poucas situações e o perito coloca um monte de fotos aleatoriamente que não conta nada. Então, esse é um fato. Você colocar, sim, poucas fotos, mas fotos que contem uma história, fotos que são importantes. Aliás, fotos, na verdade, ali dentro do laudo do perito, tem que corroborar com tudo aquilo que você descreveu e com a mesma linha de raciocínio que você está utilizando nos anexos. Porque se de forma inadvertida você colocar outras fotos que não condizem com aquilo ali, com a conclusão que você fez, frente ao cenário de risco que foi avaliado, você também pode estar levantando ali alguma questão não explicada dentro do laudo. E muitas vezes essa foto que não corrobora com a explicação que você fez, quer seja na descrição da atividade ou na conclusão dos laudos, também pode ser utilizada contra o perito ali nas impugnações pelas partes. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a esse registro. Assim, resumidamente, o que a Tatiana quis dizer, colocar uma foto que não tem nada a ver com o processo que você está querendo explicar, ou com a perícia que você está fazendo, com o assunto que você está fazendo, com a avaliação que você está fazendo, né? E vamos agora às dicas. Uma das coisas que a gente sempre faz, nós como peritos, ou até mesmo como assistentes, que ajuda bastante, logo de cara, quando possível, claro, quando tem na empresa, e muitas vezes você consegue fazer isso, é quando você vê um mapa de risco ou uma planta com uma rota de fuga, você vê uma planta com os layouts, é tirar essa foto. Você tirar essa foto e colocar o dedo onde você está na planta, para você identificar qual é a localização que você está e o caminho que você vai fazer até o local, até o setor. As grandes empresas, pelo menos, é bem comum você ter um mapa de risco ou um plano de fuga, um sistema de fuga, uma rota de fuga, né, com os layouts, com a planta baixa, e você fazer essa identificação. Então vai te ajudar e muito, principalmente se for uma perícia com relação à periculosidade, onde você tem que identificar as áreas, os locais onde estão os tanques inflamáveis e esse tipo de situação. Então, quando você sai da sala, né, de reuniões, a sala onde você fez reunião, a reunião inicial, a primeira conversa, já fique atento.
Se tiver a planta, né, já faça esse primeiro registro. E se você for o perito, pergunte para as pessoas que estão da empresa se tem algum local ali que tem uma planta baixa para poder você tirar uma foto, ou até solicite. Isso ajuda e bastante. O perito tem que estar sempre antenado, né? Saiu ali da sala de reunião, então basicamente você já está com o roteiro que você vai fazer para o setor de trabalho, para o setor onde o autor trabalhava. Só que você não conhece a empresa. E isso que o Rogério falou é interessante e é legal, porque faz a gente lembrar e mostrar depois, fazer um caminho de dentro da planta onde que fica o setor de trabalho do autor e para a gente poder fazer as relações. Tá? Outro recurso também interessante que pode ser utilizado nos laudos, que ajuda muito a leitura e a explicação do que você está tentando fazer ali, as conclusões dentro do laudo, são os layouts. Então, se você não tiver um layout, um desenho pronto daquele setor, você também pode fazer um desenho ali, pode fazer medição para você poder posicionar o que quer que seja, então isso vai ser muito bem feito. E ainda falando em fotografia, quando a empresa te traz documentos ali na hora, e você não tem isso no processo, você não tem certeza, tira fotos ali na hora dos documentos que foram trazidos, porque se você não tem certeza se isso está nos autos, pode ser que você precise. E pode ser também que essa empresa não te encaminhe esses documentos para você fazer a conclusão do laudo. Então, tirando fotos ali de tudo, você não vai ficar sem esses registros. Isso é de extrema importância, você está sempre atento. Ali, muitas vezes, né, não está nos autos do processo, e você viu ali alguma informação importante que você precisa, já tira a foto. Na verdade, esse tipo de foto, muitas vezes, na grande maioria das vezes, você não vai usar no documento, é só mesmo para você ter a informação. Então, o perito acaba tirando, e muitas vezes o próprio assistente tira também para saber qual foi a foto qual foi a parte do documento que o perito tirou, para o assistente também saber qual vai ser a linha de defesa que ele vai fazer posteriormente, quando ele for elaborar o parecer técnico dele. Então, você veja como qual é a importância, como é importante você estar com um equipamento ou um próprio celular que consiga fazer essas captações para você colocar no seu laudo pericial ou no seu parecer técnico, ou simplesmente para você ter a informação depois para elaborar esses documentos. Bom, eu coloquei aqui os itens para poder não esquecer no meu celular. Indo já para o setor, tire fotografia dos setores, dos equipamentos que o reclamante operava ou manipulava, para você ter certeza depois quando você for elaborar o seu laudo pericial. Então, se tiver identificação desse equipamento, desse setor, tire foto desse equipamento, setor. Já no caso do assistente técnico, além disso, tire fotografia da sinalização, equipamentos de prevenção. Isso vai ajudar a construir uma narrativa que a empresa tem sim uma preocupação com relação à segurança. Muitas vezes a empresa ela tem sim uma preocupação muito grande com relação a essa questão. Tem várias evidências no setor e ao longo dessa caminhada até o local de trabalho do reclamante, e o assistente técnico fica simplesmente andando e não faz esse registro para usar no seu parecer depois. Não que o perito também não tenha que fazer esse registro. O perito tem que observar também tudo isso. Se o setor tem todas essas condições, se tem mapa de risco, se tem posicionamento, se tem identificação dos EPIs, o perito também tem que fazer essa observação. Mas o assistente, por obrigação, tem que evidenciar todos os pontos positivos para poder fazer a defesa ali do seu cliente depois no parecer técnico. Mesmo porque, lembre-se, o perito ele vai ser impugnado, ou por uma parte, ou por outra, e às vezes até pelos dois. Então, ele fazendo esses registros, ele vai ter mais condições, de repente, de levantar informações e contrapor uma das partes, tá? De repente falar, olha, não, a empresa não tem preocupação, inclusive com a parte de sinalização, não tem preocupação com a parte de prevenção, é um dos itens com relação à parte de periculosidade, ou outro item que seja, mas são vários pontos que você vai poder, de repente, levantar, lembrar com relação às fotografias que você registrou nessa caminhada. Novamente, ela vai poder te ajudar com relação a isso. Uma outra questão que é importante, e a gente sempre faz isso, é você como perito e até mesmo como assistente, registrar as suas avaliações, tá? Já aconteceu conosco, de repente o seu equipamento dá problema depois,
e você não ter registrado com uma simples foto do visor as avaliações que você fez e você não ter a informação. Então, de repente, é legal você registrar com uma fotografia. Além de você anotar, claro, de repente na prancheta, você tem um registro, reforça a informação, até mesmo para uma questão de impugnação, alguma questão que seja levantada por uma das partes, você tem um registro fotográfico do equipamento que realmente você avaliou aquele agente ruído, agente calor, vibração, seja ele qual for. Que não raras às vezes o perito também impugnado ali pelo advogado que fala que o perito fez a avaliação errada ou então não fez a avaliação, aí você já demonstra que foi feita a avaliação. Exatamente. No dia da diligência pericial está aqui a foto, pronto. Isso acontece, tá? Você anotou as informações, aí de repente o advogado menos avisado ou não conhecedor, que ele não conhece mesmo dos equipamentos técnicos, não, ele não avaliou. Não, avaliou sim, olha aqui o equipamento, inclusive eu normalmente quando eu tiro a fotografia eu tiro assim, com o fundo da empresa aparecendo, às vezes um pouquinho desfocado o fundo, dando preferência no equipamento, mas dá para perceber que eu estou no ambiente. Tudo isso acaba ajudando. Foto, inclusive, quando você coloca o equipamento, você está fazendo uma avaliação no paradigma, também eu tiro esse tipo de foto, o paradigma trabalhando e eu com a fotografia para poder comprovar que eu coloquei em um paradigma para poder avaliar dentro do ambiente onde o reclamante atuava. Que, aliás, lá dentro do registro fotográfico, você vai nomear essa foto, avaliação X no paradigma tal, fazendo a atividade. Então, é uma foto que você está evidenciando que você também fez a avaliação lá no momento da perícia. A única coisa que a gente sempre faz, em todas as fotos, a gente não identifica as pessoas, tá? Então, a gente coloca uma circunferência no rosto dessas pessoas para não identificar. Então, isso é uma questão para evitar qualquer tipo de problema posteriormente com relação aos laudos, então nós não identificamos essas pessoas. Colocamos sim paradigma no local que a Tatiana falou, no local X, operando equipamento tal, avaliação de ruído, por exemplo, se for o caso, ou avaliação de calor, mas não aparece o rosto da pessoa e nem das pessoas ao redor, caso tenha. Então esse é um cuidado que a gente sempre tem nas nossas perícias, seja como perito judicial, ou seja como assistente técnico, que você também tem que ter. Então é isso, pessoal. Acho que passando por todos os pontos, onde a fotografia ela pode sim ajudar dentro do processo pericial, ajuda muito. Então é isso, pessoal. A gente nas perícias, às vezes chega a parecer técnico para a gente, em perícias judiciais que a gente realiza, eu vejo o parecer técnico, não vem uma foto, né? E realmente fica assim, até mesmo para o juiz entender um monte de letras, um monte de palavras, mas sem nenhum tipo de comprovação, registro visual, fica mais difícil para o juiz entender. Lembrando que o juiz não é um profissional técnico da área. Ele, nesse aspecto, ele é leigo na parte técnica, ele é um profundo conhecedor da legislação, do direito, mas não da área técnica, por isso que ele está nomeando um perito. Então, o assistente técnico, ele precisa, sim, fazer um registro fotográfico. E é muito comum você encontrar pareceres técnicos que não tem uma única foto. Muito comum. A não ser, existem algumas perícias e alguns ambientes que, por segredo industrial, enfim, a empresa não permite que os assistentes técnicos e demais fotografem. Então, ali fica permitido que somente o perito judicial pode fazer o registro fotográfico. E aí você exclui o assistente, no caso, não pode tirar foto, nem as outras partes, enfim. E aí fica restrito ao assistente. Aí, nesses casos, a gente observa que não foi permitido o registro fotográfico e está tudo certo. Então, tem algumas situações, que nem a Tatiana... que nem a gente falou aqui, onde tem segredo industrial por conta do produto que a empresa trabalha, né? Acontece, por exemplo, na indústria automobilística ou outros tipos de indústria, onde a reclamada não deixa o seu próprio assistente técnico tirar foto, e também o assistente técnico, caso tenha do reclamante. O perito judicial sempre acaba tirando foto. E caso o assistente técnico, o advogado do reclamante insista, o advogado da reclamada pode entrar com uma petição para o juiz
para que de repente o juiz se manifeste com relação a isso, tá? Porque é muito forte para esses segmentos onde tem um segredo ali no seu produto e ela não quer ser prejudicada, onde esse segredo do produto vaze e chegue à concorrência e outras indústrias, tá? Então, existe essa pequena situação em alguns tipos de perícia. Mas, normalmente, na grande maioria, tanto o perito judicial, tanto o assistente técnico das partes, vão sim conseguir tirar as fotos, fazer seu trabalho sem maiores problemas. E aí você, que está fazendo, ou como assistente técnico da reclamada, do reclamante, ou como perito judicial, tire suas fotos para poder construir, elaborar o seu laudo pericial ou o seu parecer técnico, para poder ficar bem embasado. E como nós falamos logo de início, não é quantidade, e sim qualidade dessas fotos. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus colegas do segmento. Se inscreva no canal, dê o like. Até o próximo vídeo. Tchau. Até breve.